Acho que agora vai. É uma sexta-feira, lá fora está fresquinho, mas obviamente eu tenho que gravar aqui dentro, onde está abafado por algum motivo. O lado bom é que nos dias frios a gente não tem que se preocupar com aquela brisa que dá tremedeira e que não dá vontade de se mexer. É esquisito porque no verão você fica sem vontade de se mexer porque você tá grudento de suor. E no inverno você tá sem vontade de se mexer porque o frio ele vai penetrar a sua roupa de alguma forma e você vai sentir aquele incômodo. Como se ele tivesse. Não sei, né? É um negócio irracional que você tá com frio e por algum motivo se movimentar significa que você tá se comprometendo mais contra o frio. Hoje eu tô escutando músicas proprietárias que o YouTube vai fazer com que o alcance desse vídeo, que já era zero, ficar menor ainda. É, hoje eu não me importo com isso, né? Porque geralmente eu coloco uma música que não distrai, que não tem cantor e que não atrapalha o vídeo, porque por mais que eu não queira divulgar o canal, não significa que eu não quero que pessoas vejam, né? Então, dessa vez, né, hoje eu não me importo. Deixa o YouTube estragar minha reputação à vontade. Hoje, hoje a gente é livre, hoje a gente pode e hoje a gente vai. Tem bastante horas de música de Roberto Carlos. A gente vai ouvir só Roberto Carlos hoje, quer ver? É a última vez que eu gravei. Deixa eu pegar aqui rapidinho, tirar uma cola. Rapaz, faz tempo, né? Mas em minha defesa, eu tô com preguiça. Então meu motivo não é bom o suficiente. Faz 2 semanas que eu não gravo, eu falei sobre o emulador e reclamações. Porque parece que reclamar é um negócio que eu não consigo deixar de fazer. E eu tenho uma certa certeza de que eu sou. Eu recebi resposta. Valorização caso tenha períodos vencidos. Eu tenho período vencido, minha senhora. Você não faz ideia. Minhas últimas férias foram lá em 2021. E como eu tava dizendo, eu acho que eu sou o exemplo vivo de reclamar de barriga cheia. Porque, é, apesar de todas as dificuldades da vida que coloque no seu bingo minha mãe, provavelmente vai ter videogame, talvez tenha minha namorada e talvez não sei, tem mais algum item do bingo aí, mas você pode colocar. A gente também pode fazer uma intersecção com o bingo do Arthur Petri, né? Que é comédia, o ego, alguma coisa a ver com o poder de agora, talvez? Não sei. Põe aí no seu bingo, minha mãe vai já está no assunto. A minha mãe passou por algumas dificuldades na vida, mas quando você olha assim, né, de distância, você percebe que não foi a pior coisa do mundo. Foi só um aperto. Foi só aquele susto, sabe? Do tipo, putz, será que eu vou conseguir colocar alimento na casa e tal, para os meus 3 filhos e tudo mais? Foi esse tipo de susto, mas com a ajuda da minha prima, minha mãe conseguiu entrar na faculdade e ela realizou um sonho antigo dela de ser professora de matemática e hoje ela tá aí, acho que já tem quase ou mais de 10 anos, agora eu não tenho certeza. Mas ela tá aí agora, né? Super estabelecida. É, vai se aposentar aí com certeza nessa carreira. Ou talvez algo além disso, né? Porque ela já falou que gostaria de fazer engenharia. Eu não lembro se ela queria dar aula no superior e tal, mas com certeza, se ela quiser, ela vai conseguir. Não sei. É tipo, só ela querer. E ela vai. Essas 2 últimas semanas, deixa eu olhar pro calendário para eu lembrar o que aconteceu. Vamos tentar ir cronologicamente então, né? Teve o carnaval, que foi a semana do dia 20, 25 e blá 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 blá.
E nesse feriado prolongado, né, que é o que costuma ser pra gente, do home office, eu decidi ir pra minha mãe, só pra ir mesmo, né, porque tem que manter o contato e tudo mais. E aliás, na volta, na ida, eu tava lá em Bragança Paulista, bingo pra vocês. E lá na saidinha assim da cidade, eu eu tava esperando carona e decidi dar uma olhadinha numa loja de carros ali, né? Aquelas lojas de carro usado, que curiosamente Bragança Paulista tem muito carro bonito, cara. Tem muito Audi, tem Porsche, tem até Camaro. Mas nessa lojinha que eu fui, né? Só carro grande, carro maravilhoso, carro que eu nunca vou poder ter na minha vida. Aí eu cheguei ali, eles falaram, opa, tá procurando alguma coisa? Eu falei, olha, eu acho que não tem nada aqui no meu orçamento, né? Eles perguntaram, qual que é o seu orçamento, pá? Eu falei, na faixa dos 40. Eles falaram, na verdade a gente tem alguma coisa assim. Eles me levaram ali pra um Fox branco. E primeiro, né, já acertou o primeiro pontinho, porque Fox era o modelo de carro que eu tava procurando pelas recomendações da minha querida namorada, Bingo. E era um Fox com branco, né? Sabe? Não é prata, era branco. E branco era uma cor que eu tava muito afim de ter de carro, né? Porque por causa dessa tinta branca ele acumula menos calor e fica menos incômodo e isso, sei lá, desacelera nem que um pouco evaporar o combustível, por exemplo. Ou estragar as peças, sei lá. Na minha cabeça é assim, né? Porque é assim que funcionam as cores, né? O branco é o que mais reflete cores, então é o que menos absorve calor. Ela queria um carro azul ou um preto, mas eu queria branco. Ela falou, mas vai sujar muito, não sei o quê. Sim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu uso camiseta branca sabendo que vai manchar. Tá tudo bem. Mas aí eu vi esse Fox 2014 e ele tinha os retrovisores vermelhos, né? Eu pensei, o cara deve ter trocado, né? Porque, sei lá, quebrou alguma coisa, pá, não sei o quê. Mas, pra falar a verdade, mano, isso meio que dá um, eu sei que não é original, mas dá um charme pra esse carro, sabe? Ele é branco e tem retrovisores vermelhos. Dá um charmezinho pra ele, sim. Não sei te explicar, mas eu achei que ficou legal. É tipo o capô de capô de carbono. Isso, o Roberto Carlos tá me distraindo um pouco. É tipo capô de carbono, né? Tem gente que gosta. Eu nunca gostei, nunca coloquei nos meus joguinhos, né? De carro de corrida. Eu não sei se Need for Speed entra no bingo, mas vocês decidem aí. Eu acho que é mais fácil o Nintendo entrar no bingo, né? E aí eu entrei no carro, certo? Eles deixaram fuçar um pouquinho, né? Eu não tinha muito tempo, então eu só pude dar um relance. E cara, quando eu olhei dentro do carro, ele é o painelzinho lá normal do Fox 2014, né? Vocês dão uma pesquisada aí pra ver depois. Só que a pitadinha, né? O temperozinho que ia fazer eu amar esse carro é que os detalhes que eram pra ser brancos eram detalhes vermelhos no carro. Então era um carro com aquelas cor preta de plástico normal, né? O couro do volante preto. Só que a costura do couro era vermelho. Os detalhes do. Acho que do banco não tem vermelho. Deixa eu ver aqui nas fotos. Mas assim, o painel do carro, vários detalhezinhos vermelhos, cara. Sim, em volta das saídas do ar-condicionado, da marcha. E. E sim, cara, eu bati o olho nesse carro e falei, meu Deus, cara. É como se eu tivesse comprado um carro 0 km e customizado ele. E cara, eu não passei nem 15 segundos direito dentro daquele carro. E eu não consegui tirar da minha cabeça. Falei, eu vou ter esse carro. Cara, dentro de 2 ou 3 semanas esse carro vai ser meu. É isso que tá na minha cabeça. É tipo um Inception, né? Que você implanta a ideia na cabeça de uma pessoa. Se forem esses vendedores, esses caras fizeram um puta trabalho de Inception. Porque eu bati o olho naquele carro, entrei naquele carro. E a ideia de que eu ia comprar aquele carro já tinha sido fixada na minha cabeça. Eu já tava decidido antes de sair daquela loja. Eu falei, esse carro vai ser meu.
E aí eu negociei, né, entre aspas. Eu tentei fazer por 40 mil, mas eles não queriam, então acabei fechando por 44, né? Que foi um pouquinho acima da tabela FIP. Mas acontece que esse carro tinha todos os opcionais, cara. Só faltava o teto solar e 6 marchas, porque, né, tinha 5. Tem 5, aliás. Ar-condicionado, né, que é o que não podia faltar. Vidros elétricos, que é um adicional legal. Retrovisores elétricos também, que é bacaninha, né, mas eu não faria falta. E um multimídia com um Android Auto, que é uma firulinha, cara, maravilhosa. Eu não preciso usar o celular exposto assim para os bandidos de São Paulo ficar de olho. Eu posso usar a telinha do carro. Cara, é muito legal. E os botões no volante, cara, eu nunca imaginei que eu poderia ter acesso a um carro desse, tá ligado? Na minha cabeça eu já tava aceitando, tipo, talvez com sorte eu compre um Celtinha ou um Gol Bolinha. Até um Uno quadrado vai, bicho. Mas assim, acho que o objetivo aqui primeiro é ter um carro que não vai me dar muita dor de cabeça e que eu vou poder ir pra São Paulo de vez em quando e eu vou gastar menos do que eu estou gastando agora, né? Que é, eu gasto com Uberzinho, com carona, com metrô e etc. E isso não parece de primeira, mas sai muito caro. E se eu fosse com um carro, ia sair metade do preço na prática. Mesmo se o carro não consumisse, aliás, mesmo se o carro consumisse bastante, ia sair em conta. E aí eu fui pra São Paulo pensando nesse carro, cara. Eu não tirei minha cabeça daquele carro. Eu fiquei negociando, fiquei com medo deles arranjarem outro comprador, né? Que eles meteram aquela tática do tipo, ó, esse carro tá sendo muito procurado, que não sei o quê. E eu só acreditei porque antes de eu sair eu vi um cara lá indo ver o carro. E eu pensei, puta merda, esse cara vai se apaixonar pelo carro também. Eu me apaixonei por esse carro, esse maluco vai se apaixonar pelo carro. Eu vou ficar com ciúmes do carro. Eu quero aquele carro. Aquele Fox branco, rodas pretas, retrovisor vermelho. Putz, esse carro tá muito bom, cara. Não é possível que esse carro tá a 44 mil reais. Isso é muito barato pra um carro desse que eu quero tanto. Aí eu fui pra casa da dona mãe, a mulher mais mencionada desse programa. E ela tem uma cachorra, a cachorra da minha mãe. Ela tem uma cachorra que é muito agitada, né? Que passou a ficar do lado de fora da casa porque ela destruiu algumas coisas. E, caralho, meu coração é muito molinho, né? Porque eu tenho dó da cachorra ficar ali separada e isolada, mesmo que ela tenha se comportado mal e tudo mais. Eu não presto pra cuidar de cachorro mal educado, porque senão eles iam ficar pior, tá ligado? Eu não ia saber domesticar e impor as regras pro Totó, porque o bichinho ele ia ficar fazendo aquela cara e choramingar e tudo mais, e meter aquela inocência, e eu não consigo, não dou conta disso. Por exemplo, eu não tenho dó do meu hamster, que ele é meio rabugento. Quer dizer, eu tenho dó de se machucar ele ou acontecer alguma coisa e tudo mais. Mas eu não tenho dó quando eu olho assim pra cara dele. Pra mim ele é tipo um ingrato. Um velho ingrato. Um gordinho ingrato. Mas a cachorra, eu não consigo ver a maldade, né? Do cachorro destruir a casa e tudo mais. Ficar incomodando a gata também, que minha mãe tem uma gata. Agora eu vou fazer o trocadilho. Vai, a gata da minha mãe. Fica feliz aí, mãe. Que eu sei que você vai estar ouvindo esse podcast a qualquer momento. Então, desculpa aí se eu não tô fazendo com muita frequência. É só um desânimo mesmo. Você sabe por quê. E chegamos lá, minha mãe estava fazendo atribuição de aula. Que para você que não tem contato, né, com os professores de escola estadual, é assim, nesse semestre você vai organizar, você vai pegar as salas de um período da sua escola, tipo o período da tarde, e você vai organizar todas as aulas durante a semana, né? Que você vai montar a semana que vai ser o semestre inteiro ali, né? Então, você vai... Eu não sei explicar, mas você vai distribuir literalmente as aulas dos professores de acordo com as salas deles e as matérias que eles fornecem, né? Que eles fornecem mais de uma matéria. Então, por exemplo,
Tem professores que fazem ciência e química, história e português, e educação física e isso, né? Esse tipo de exemplo assim. E aí minha mãe tava lá batendo a cuca, tentando conciliar, né, os horários dos professores, porque alguns professores eles tinham restrições. Tipo, tem a fulaninha que não pode ir nas segundas e durante as terças e quartas não pode ir na primeira aula. E tinha todo esse lance aí, né? E, né, a cuquinha do programador já estava começando a funcionar. Ele falou: pera, se eu conseguir organizar essas regras de uma forma bem específica, talvez eu consiga montar um script que, curiosamente, estou falando da minha mãe e a música se chama É Proibido Fumar e minha mãe é fumante. Eu nunca ouvi essa versão original. Eu só ouvi a mais nova, que era tipo um remaster dele. É, Pra não perder a fio da meada, eu planejei fazer um script que fosse ajudar minha mãe nisso, né? Que é o script que é pegar o nome dos professores, as matérias que eles exercem e encaixar as aulas deles, né, nessa grade de uma semana e tentar respeitar as restrições dos professores. Só que isso não ia ser o suficiente, porque o script ele ia meter o louco ali e ele não ia conseguir completar a grade inteira, né? Porque ele não tinha, né, vamos dizer assim, ele não tinha essa noção de distribuir as aulas de uma forma mais humana, vamos dizer assim. Por exemplo, tem regras que até hoje eu não consegui implementar, que é tipo assim, eu vou preferir, por exemplo, colocar duas aulas desse professor, dessa matéria específica, juntas em vez de separar elas, porque isso é meio paia, é foda você dar uma aula assim, né, na prática. Então eu teria que criar esse sistema de prioridades e tudo mais que eu fiz de uma forma meio mequetrefe, que eu tenho certeza que dá pra fazer de um jeito muito melhor no script de Python. Eu só preciso aprender como, sabe? Mas eu passei vários dias, né, lá na casa da minha mãe tentando fazer justamente isso, um scriptzinho que fosse capaz de calcular a prioridade de cada professor em cada aula específica, baseado nas restrições que eles têm, baseado na quantidade de aulas que eles têm, na quantidade de salas também que eles têm. E aí o objetivo do script seria justamente esse. Ele ia montar uma grade curricular de forma inteligente e ele ia tentar ter uma proximidade com esse comportamento humano, né? Mesmo que não fosse esse o objetivo, de montar como se fosse ser humano, porque justamente esse era um problema. Porque é difícil você ficar ali batendo o olho no nome dos professores e as aulas e as matérias e você ter aquelas regras na cabeça, falar esse professor não pode ir na segunda, aquele não pode ir na terceira aula, blá 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 blá. Então, né, eu tentei colocar isso pro script fazer, para ele ser capaz de calcular as prioridades enquanto ele monta lá a grade da semana e conseguir colocar umas aulas boas para os professores, né? E respeitar as restrições deles e tudo mais. Resultado, eu ainda não consegui fazer isso, né? Ele não está conseguindo completar direito a grade. Preciso descobrir novos métodos de calcular prioridades e eu acredito que se isso for resolvido eu posso chegar num lugar, sabe? E se pá, eu posso ter colocado um algoritmo básico de preenchimento de aulas que pode ser usado por qualquer professor em qualquer escola do Brasil, basicamente. O governo devia me dar dinheiro por causa disso. Aliás, devia devolver meu dinheiro por causa disso. É patente pendente. Bom, no fim das contas, o script ele não foi de muita ajuda, mas de qualquer forma a minha mãe conseguiu fazer a grade ali como ela sempre fez nos últimos 10 anos. Então não é como se ela precisasse muito disso. Mas foi um exercício legal fazer esse script, eu gostei. Hum. Cara. A gente precisa falar sobre essa relação do ser humano e cachorro, porque eu acho que eu nunca experienciei isso de verdade antes na minha vida. É, a experiência de você ter um cachorro, sabe? Todo mundo que tem cachorro
Aliás, a maioria das pessoas que tem cachorro, elas falam muito bem, sabe? Mesmo que o cachorro seja meio bagunceiro, mal criado e tudo mais, sempre tem essa coisa boa de. Sabe? Eu não sei explicar a ideia, mas eu acho que você que tem cachorro deve saber o que eu tô tentando dizer aqui. Que por algum motivo a gente gosta de ter cachorro. Mesmo quando a gente não tem muita, como é que se diz? Condição para cuidar do cachorro. E assim, minha mãe não tem lá a melhor condição possível para o cachorro, né? Porque ela não tem muito espaço, ela também não tem muito tempo para ficar passeando com o cachorro, que é um cachorro novinho, ela precisa gastar energia e tudo mais. E isso fica muito óbvio, porque ela não para de ficar saltando em você. E aí eu decidi, né? Falar, eu tô aqui, né? Eu sou um jovem desocupado, não tô fazendo nada na casa da minha mãe. Eu vou levar a cachorro pro parque pra ela gastar energia, sabe? E, sabe, gastar energia só, fazer exercício, ser um cachorro, velho. Jogar ela no. Jogar não, né? Levar ela pro mato e ficar passeando, e andando, e cheirando as coisas, e vendo os outros cachorros. E eu fiz exatamente isso, cara. Eu peguei a cachorrinha, fui passear na rua. Ela ficava parando de vez em quando pra ficar cheirando as coisas, tá ligado? E ela deve pesar, sei lá, uns 10 quilos ou um pouquinho mais que isso. Não é muito pesada, mas também não é bom de ficar carregando no colo. E aí toda vez que aparecia um cachorro, ela começava a ficar maluca, e ela ficava pulando, e ela queria brincar com o cachorro e cheirar o cachorro. E aí de vez em quando eu pegava ela no colo pra ela não interagir com o cachorro. E eu peguei um medinho assim de cachorro, porque quando eu tinha 4 anos, um cachorrinho bem pequeno, que eu acho que era do meu avô, ele mordeu meu olho, tirou um pedacinho da minha pálpebra. E naquele momento eu tinha achado que eu tinha ficado cego de um olho, mano. Já pensou se ficar cego de um olho aos 4 anos de idade, cara? Que bagulho triste. Mas pelo menos o máximo que eu ia perder é, sei lá, o Nintendo 3DS e filmes e cinema 3D. Sei lá, acho que é isso. E talvez eu não fosse poder dirigir se eu não tivesse os dois olhos. Ia ser difícil, né? Mas pelo menos, sei lá, eu ia poder desenvolver várias piadas relacionadas a caolho e tudo mais. Sei lá. Tá aí uma possibilidade. Se você tem um olho faltando aí, você devia desenvolver umas piadinhas relacionadas a secar olho. É, mas voltando, né? Eu tenho um pouquinho de trauma de cachorro. Então eu não fico muito confortável de ficar com a minha cara perto do cachorro. Porque tem aquele mesmo sentimento. Tipo, esse cachorro pode morder minha cara e eu posso me machucar de novo. Felizmente ela não é muito agressiva, né? Ela fica brincando e mordendo, ela não sabe a hora de parar e se controlar, então, sei lá. É só questão de ensinar o cachorro a se comportar direitinho. E isso exige muita paciência, imagino eu, né? Peguei a cachorra no colo, né? E às vezes ela parecia que tava tentando me morder, mas ela ficava tranquila assim no colo. Sim, muito esquisito. Ela gosta de colo. Eu descobri isso aí enquanto andava na rua com ela. Aí eu levei pro parquinho, ficou passeando, gastou energia, eu gastei energia, suei bastante. Só que o momento que eu descobri eu descobri esse negócio que estava escondido no nosso sistema operacional humano foi quando eu comecei a correr com a cachorra. E é um negócio muito mágico, porque você começa a correr e o cachorro começa a correr junto com você. Você para de correr, o cachorro para. E você começa a correr, o cachorro começa a correr com a língua pra fora e tudo mais. E é como se esse fosse o idioma do cachorro, sabe? Do tipo, o idioma mais simples possível pra você se comunicar com esse bicho. Começa a correr, o cachorro, é pra correr, né? Então vamos correr, vamos nós dois correr, eu vou correr junto com você. Aí você para de correr e fala, não, é parar de correr então? Não, agora não é mais pra correr então. Tá, tá. Mas eu gosto de correr, a gente vai correr de novo? E eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes e, cara, é muito esquisito. Você tá lá correndo e o cachorro tá lá correndo junto com você, você tá olhando pro cachorro e o cachorro tá todo feliz correndo. E foi nesse momento que eu percebi por que as pessoas gostam tanto de ter cachorro. Esse é o lance, sabe? Esse animal de estimação que cria uma conexão forte com você, esse é o lance.
O negócio de ter cachorro é esse, cara. Você tem um bicho besta desse que no momento que você começar a correr, ele vai correr junto com você. Sem pensar duas vezes. Isso é maravilhoso. E é um bicho que ele foi evoluindo para olhar nos seus olhos e te derreter por dentro, porque quando o cachorro tá te olhando assim do tipo, pô, mano, você vai me deixar aqui do lado de fora da casa, tá ligado? Ele foi projetado para se comunicar com você dessa forma, para tocar no seu coração. Então é um golpe muito baixo. E eu passei a ter carinho pelo cachorro, pela cachorra desse momento aí. Tipo, ela mal me conhece, mas a gente falou o mesmo idioma. Tipo, vamos lá pra fora, gastar energia e correr. E ela, de certa forma, compreendeu isso. Falou, a gente tá indo pra fora pra correr. E pra cheirar os lugares, e eu tô indo lá pra fora pra cheirar os cachorros. E até tinha comprado uma garrafinha de água, né? Pra eu tomar umas aguinhas geladas. O cachorro também tomar uma aguinha gelada, que tava bem calor. E aí quando chegou em casa, o cachorro cansado. Não tava mais pulando, não tava mais agitada. Sossegada. Mas isso durou pouco, infelizmente, né? Esse cara foi muito legal, é. Aí tá o lance de ter um cachorro. Se você tá com dúvida de ter cachorro e você tem condição pra cuidar, né? E dar atenção pro cachorro, sei lá, dá uma chance. Vai correr com seu cachorro. Isso é muito legal. É muito legal correr com cachorro. Deve ser bom, né, pra você tirar a bunda da cadeira e fazer mais exercício e correr mais. Deve ser. Deve ser uma parada muito legal ter cachorro. O que mais? Bom, depois disso eu voltei pra minha casa. Eu fiquei puto porque os guardinhas ficou fazendo tocaia no metrô pra obrigar as pessoas a usar máscara. E aí vem aquela minha revolta de jovem ANCAP, né? Tipo, as pessoas estão ali no metrô pra ir pro trabalho ou pra fazer alguma coisa ou pra descansar depois da semana de trabalho. E aí esses filha da puta vão lá pra ficar obrigando a gente a colocar máscara. A gente tá em 2023 e os caras estão ali obrigando a gente a usar máscara. E tem um monte de filho da puta transmitindo doença a rodo. Lá do lado de fora, todo mundo aglomerado. Com roupa de palhaço, de filha da puta. Essa gente, sabe? Que é responsável pela o nivelamento pra baixo do Brasil. Esse tipo de gente que estraga o país, vai, pra dizer assim. Esse tipo de gente tá ali, solto, livre, transmitindo todo tipo de doença que você consegue imaginar, colocando um monte de criança no mundo que eles não vão cuidar. Só que aí não, quem tem que usar máscara é o fudido que tá ali no metrô, que não tem outra opção, sabe, de transporte. Tem que usar máscara. Eu não tô falando de mim. Eu tô falando das pessoas que vão pegar esse metrô e vão ser obrigadas a colocar máscara. Na mesma semana que tem um monte de filho da puta aglomerado, transmitindo uma penca de doença e não estão produzindo nada para a sociedade. Ah, mas você vai ficar com esse negócio moralista de produzir? Não, não. Eu não sou desse lance, não, mas você entendeu a revolta? O cara ele tem que ficar 2 horas todo santo dia no metrô para ir trabalhar. Aí ele é obrigado a pôr a máscara. E aí, certos dias, né, do ano, vai ter um monte de gente que tem uma boa parcela aí que é filhinho de papai, ou seja, não produz porra nenhuma pra ninguém, não trabalha, tá lá pra torrar dinheiro e transmitir doença. E pra abortar feto também, né? Feto não, né? Criança. Eu não sou esse tipo de gente que desconsidera a vida humana ultra interina. E, cara, não tem como não ficar revoltado quando você é o cara que trabalha, sabe, todo santo dia e tem que ficar pegando metrô. Deve ser um negócio revoltante, cara, quando você para pra pensar. Por isso que o brasileiro não fica pensando nessas coisas, né? É um mecanismo de defesa. Por que eu vou ficar pensando nessas desgraças, cara? Não tem pra onde fugir. Porra, mano, viver na capital é uma porcaria, velho. É tristeza do cão. Não, depois disso só voltei pra casa e
Fui lá, né, como sempre, peguei um Uber pra voltar pra casa. Entrei num Gol Bolinha, né, o que não é muito comum, porque aplicativo de carona foi obrigado por lei a ter carros novos. Esse cara é um filho da puta. Cara, político é filho da puta pra cacete, mano. Mas enfim. E aí, pela primeira vez na minha vida, nesses 5 ou 6 anos que eu tenho celular, pela primeira vez na minha vida eu consegui esquecer o celular no carro. E eu devo ter passado os próximos. Ai, porra. Eu devo ter passado os próximos 40 minutos desse dia no maior desespero. Caralho! O Luigi não para de cair. Os 40 minutos mais desesperados da minha vida. Que é os. Para pra pensar, cara. Tudo que você tem de importante tá no seu celular. Se você não tiver acesso ao seu celular, você praticamente não tem acesso a nada. Então, como é que você vai, por exemplo, resgatar o seu celular, entrar em contato com as pessoas, falar, gente, perdi meu celular, me ajuda, liga pra fulano, não sei o que, entra em contato com o aplicativo, sei lá o que das quantas. Cara, é desesperador, porque você nunca se preparou pra isso, porque isso nunca te aconteceu. E esse é um grande erro, sabe? Não se preparar pra essa ocasião. Só um momento que eu acho que eu vou espirrar. Espirrei. E aí, continuando. Cara, modo desespero total. A única forma que eu tinha de acessar meus contatos era o computador. Então eu liguei o WhatsApp aqui, né? Por sorte consegui logar. E aí, por sorte, eu tinha um navegador aqui que estava aberto com as minhas contas do Google, então eu consegui acessar o Find My Device. Eu consegui rastrear o maluco, tentar contatar ele com áudio, né? Fazer o celular tocar um som, colocar uma mensagem na tela do celular. Ah, cara, eu não sei, mas em resumo, consegui fazer pelo menos 2 pessoas entrarem em contato com um moço lá. E pra minha sorte, o cara era gente boa. Ele trouxe meu celular de volta e o aplicativo disse que eu tinha que pagar R$ 15 por causa disso, né? Pra fazer a devolução do celular, por causa do. Que ele ia ter que desviar o caminho, gastar gasolina. E eu fui lá e dei vintão pra ele, porque, cara. Sei lá, eu dei vintão porque eu senti que eu deveria dar esse valor, sabe? Muito triste que a gente é tão dependente do celular, mas a gente se colocou nessa situação, né? Então. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar conforme essa dança aí. Então, completamente dependente do celular. O que mais que aconteceu essa semana? Bom, no dia 23. Cadê? Do outro mês? No dia 23, eu fiz a compra de um Volkswagen Fox 2014 1.6 Highline com praticamente todos os opcionais inclusos. 90 mil quilômetros, viu? E a única coisa que faltaria para esse carro ficar perfeito era ter uma transmissão de 6 marchas. Se tivesse isso, esse carro ia ser magnífico. E, cara, foi muito estranho. Eu assinei lá os documentos, transferi o dinheiro e aí eu falei, você não se importa de se eu testar o motor do carro? Ele falou, não, o carro é seu. Eu falei, agora é verdade, né? De certa forma ele é meu e eu posso fazer isso com esse carro agora. Sim, de certa forma. Aí eu liguei o motor, testei. Foi. Caramba, caramba. Muito esquisito. Você tá ligando o seu carro, você tá apertando no pedal, tá acelerando ele e é o seu carro e a sua gasolina. Aquele trequinho lá, aquele trambolho todo é seu, te pertence. Você decide o que vai acontecer com aquele carro, né? Entre aspas, né? Governo. E é uma sensação muito boa. E aí, claro, né? O cara teve que me levar pra casa junto com o carro. Mas foi um passeio bacana, né? Eu dentro do meu carro, eu vi que o carro era bom, era potente e etc. E chique. Ele é lindo por dentro, cara. Ele tem várias coisinhas legais dentro dele. Cara, o meu carro, tá ligado? Eu posso falar que aquele carro é meu. E ele é um carro muito foda, muito top, muito legal.
Por mais que ele tenha 9 anos de idade, né? E por mais que ele não seja um carro grande e tudo mais, ele é o carro que eu tava procurando. E, cara, capaz que eu não fosse encontrar uma opção melhor do que essa, cara. Um Volkswagen Fox completaço, com a revisão bonitinha em dia. Um carro que não dá muita dor de cabeça, que não consome muito combustível. Cara, agora eu sou dono de um carro, mano. Isso é muita loucura. É, e eu fiquei muito empolgadaço, assim, cara. No primeiro dia eu não conseguia parar de pensar no carro. Eu queria ficar dentro do carro, eu queria dirigir o carro e tal, não sei o que. Tanto é que eu, de madrugada eu fui lá, entrei no carro pra ficar fuçando as coisinhas dele e tudo mais. Porra, mano, eu fiquei com fogo no cu, descomunal, cara. Pensa numa criança feliz, cara. Eu não consegui não ficar pensando nesse carro, cara. Eu tô pensando no carro até agora. Já faz só uma semana que eu tenho o carro e eu não consigo parar de pensar no carro, bicho. E aí depois teve o abastecimento do carro, o calibramento dos pneus, né, e tudo mais. E aí eu descobri que tinha um prego enfiado no pneu, e aí eu tirei e começou a vazar e nossa, que karma foda, né? Você acabou de comprar o carro, mal usou ele e ele já tá com o pneu furando. Pra minha sorte, o meu vizinho, né, que também é o proprietário da casa, ele trabalha dirigindo, né? Então ele me ajudou ali a levar o carro pra a borracharia, consertar o pneu por 30 reaisinhos. Só acho que tem que calibrar o pneu direitinho, né? Se fora isso, ele me levou pra consertar o carro, foi me dando algumas dicas, né? Porque ele deve ter muitos anos de dirigir, assim, deve ter muita experiência. E de brinde, ele tacou um lubrificante ali no pedal da embreagem e parou de fazer barulho. E nesse episódio aí eu percebi que a falta de um pai na vida faz com que você comece a tentar encontrar uma figura paterna em qualquer homem mais velho que você, que de alguma forma transmite o conhecimento para você. Por exemplo, o meu instrutor de carro, né, da autoescola, a gente se dava bem, né, nas conversas enquanto eu fazia as aulas. A gente tinha umas ideias parecidas e tudo mais. Era muito legal conversar com ele. E aí aquela falta de pai na minha vida começou a criar esse negócio na cabeça, tipo, pô, olha só, ele daria um pai legal. Ele daria um pai do caralho. E aconteceu a mesma coisa com o meu vizinho, que ele me deu dicas sobre carro e tudo mais, conversou sobre ter carro e seguro, essas coisas e tal. E aí começou a apitar aquele sonzinho lá no fundo, assim, tipo, ó, é tipo um pai, né? É tipo um pai, né? Então é isso que é ter pai, né? Será que é isso que é. Essa é a sensação? Tipo, se você tivesse um pai e seu pai ia falar essas coisas pra você, ia te ensinar sobre ter carro e tudo mais. E ficou aqueles apitinhos assim no fundo da minha cabeça porque eu não tive um pai presente. E ficou apitando ali, tipo, olha só, deve ser assim que é ter um pai, né? Deve ser muito legal ter um pai, bicho. Coisa mais idiota, mano. Ter um pai e enxergar uma figura paterna nos outros. Mas sei lá, isso diz muito sobre a pessoa, né? Tipo. Porque assim, não me faltou criação na vida. Minha mãe, ela me criou suficientemente. E ela tentou fazer um pouco de papel de pai assim na vida, mesmo que não desse, né? Então não era pra eu estar sentindo falta da figura paterna e etc. Era pra eu estar de boa com isso, mas ainda assim, a primeira oportunidade de um homem mais velho me dando lições na vida, né, me passando conhecimento, e eu começo a pensar, putz, será que é isso que é ter um pai? Ah, ter um pai, que negócio super estimado, mano. A maioria das pessoas não tem pai e tudo mais. Tanto é que eu fiquei surpreendido quando a minha namorada falou que tinha um pai. Falei, você tem pai, né? Eu tenho pai. Que estranho, né? Geralmente as pessoas não têm pai, mas você tem pai. Você tem a mãe e o pai, os dois juntos. Isso é muito estranho. As pessoas não têm isso. Como é que você tem isso? Que mais que aconteceu? Eu vou fazer uma confissão, mas eu tenho uma leve impressão de que vocês não vão poder me botar no pau por causa disso. Eu dirigi o meu carro
pra comprar granulado higiênico pro meu hamster. Oh, você fez o quê? Eu dirigi o meu carro em vias públicas, sabe? Isso é uma infração gravíssima e eu poderia ter o meu direito de dirigir suspensa. Mas eu fiz de qualquer jeito. Eu não contei pra ninguém porque eu não queria preocupar, mas... Cara, como é que pode... Você pode olhar na cara de um jovem de 24 anos que acabou de comprar um carro, olhar na cara dele e falar: você não vai dirigir até conseguir sua licença. Você acha mesmo que ele vai ficar pianinho até ele conseguir a licença dele, cara? Assim, desculpa decepcionar vocês, seja lá quem ficar decepcionado com isso, mas eu peguei o carro pra dirigir no meu bairro. E eu não me arrependo. Quer dizer, eu fiquei com puta medo, claro, né? De ser pego e tudo mais. Porque na minha cabeça é aquela cena do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que o Chris tá no carro do pai dele, ele acabou de manobrar o carro e tal, e aí aparece um policial, chega e fala: ô garoto, você não é muito novo pra dirigir? Não, policial, só estou ouvindo estéreo. Exatamente assim que eu me sinto toda vez que eu ponho a minha bunda na cadeira do motorista e a mão no volante. Parece que a qualquer momento vai surgir um guardinha, ele vai olhar pra mim e falar: eu tô ligado que você não pode estar dirigindo. Eu sei que você tá fazendo merda, viu, cara? Eu tenho esse sexto sentido. Eu sei que no momento que você ligar o carro, não importa se você não tirou o freio de mão, se você não engratou o carro, não importa nada disso. Se você ligar o carro, você tá fudido na minha mão. Essa é a sensação que eu tenho com o guardinha. Então toda vez que eu ia pro meu carro ali sentar, né, fuçar um pouquinho no carro, era aquela sensação de que tinha alguém me vigiando. Você falou: o que aquele doido tá fazendo? O cara vem todo dia pra fora entrar no carro com um clima mó abafado da porra, às vezes tá chovendo. O cara fica ali dentro do carro e depois ele sai. O que esse porra tá fazendo? E aí fica a mesma sensação, porque ficou latejando a semana inteira assim na minha cabeça. Falar: eu queria ter um motivo pra dirigir, queria pegar meu carro e ir pra algum lugar da cidade. Eu quero muito dirigir, quero muito dirigir. E aí eu pego a chave, coloco a calça jeans, o tênis, pego a chave e penso: pô, eu podia dar uma voltinha, né, mano? Eu podia ir ali no supermercado rapidinho, fazer umas compras e voltar, só pra eu saber como que é a sensação de eu fazer compras com o carro, sabe? E aí toda vez, né, essa antecipação, né, esse momento antes de eu tomar a decisão se eu vou ou não dirigir o carro, eu começo a ficar imaginando: não, mano, mas no momento que eu pegar no volante e começar a dirigir, o guarda vai cruzar meu caminho, ele vai fazer eu parar o carro, ele vai descobrir que eu não tenho licença, eu tô muito fudido e tal, e puta merda, cara. Não dá. Não posso arriscar isso, né? Eu fico com muito medo. Mas é muito curioso, porque nesse dia que eu decidi quebrar as regrinhas, que acho que eu andei mais ou menos 2 km, e tava chovendo, inclusive, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. No momento que eu coloquei o cinto e liguei o carro, o medo simplesmente sumiu. Passou, sabe? Tipo: não, tô dirigindo aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Eu fiz as aulas, o exame, tudo certinho, exceto que eu deixei o motor morrer na ré. Inclusive eu fiz isso também de novo. Parece que eu ainda tenho que aprender a controlar a ré com a embreagem e tudo mais. No momento que eu liguei o carro e saí na rua, acabou esse medo. Esse medo de que eu ia fazer merda, de que eu ia ser pego. Cara, eu tava dirigindo simplesmente. Tipo assim, acabou. Agora eu estou conduzindo esse veículo, tenho que estar prestando atenção para onde estou indo, né? Para onde eu vou, para os lados, para frente, para sinalização, tentar me portar aqui junto com os outros motoristas e vai dar tudo certo. E eu preciso dizer, bicho, conduzir esse Volkswagen Fox é muito bom. Eu já não esperava que conduzir carro ia ser uma coisa tão legal. Quando eu conduzi nas aulas, né, que foi o Onix e o Celta 2012. O Celta 2012 não era tão bom, mas o Onix era legal de dirigir, era gostosinho. Mas eu não fazia ideia de que dirigir carro podia ser tão gostoso. E, cara, todos os pedais do meu carro, eles são leves, eles são bons, sabe? São responsivos. A marcha do meu carro é boa, é curta de engatar. É uma delícia.
E o volante, cara. Cara, eu não sei se esse volante é mesmo hidráulico. Ele tá com uma cara de volante elétrico, porque ele é levíssimo. Esse volante é muito leve, tá ligado? É muito bom de virar esse volante. Parece que você tá em full control do seu veículo. Não sei, acho que a engenharia alemã, ela desce de uma forma diferente, cara. Não é possível. Eu não sei, cara. Eu não sei o que tem nesse Fox. Mas eu tenho certeza que o carinho que tiveram pra fazer esse Fox foi com certeza muito maior do que o carinho que tiveram pra fazer o Onix. E isso não é nem dizendo que o Onix é um carro inferior ou coisa do tipo, não é isso, né? É simplesmente que o Fox que eu comprei é melhor do que o Onix que eu dirigi. Sabe? Desculpa aí se vocês preferem o Onix e tudo mais, mas cara, o Volkswagen Fox até hoje, né, foi o melhor carro que eu já dirigi na minha vida. E eu tô muito contente com isso, cara. Eu tô muito feliz que a minha escolha de veículo, ela foi tão certeira assim, foi tão boa. Minha namorada vai adorar esse carro, cara, sério. Sem dúvida nenhuma, minha namorada vai amar esse carro, tanto quanto eu amei esse carro. Eu tô muito apegado ao carro, eu não tenho ele nem uma semana e eu já adoro essa merda. Cara, eu conduzi o veículo, dirigi nas ruazinhas ali tranquilo, né? Que é um bairro mais tranquilo de dirigir. Então eu posso pegar mais o jeito, posso ter mais calma. Caramba, é uma sensação. Como diz aquele vídeo motivacional de Não Seja Escravo de Voceta. Só quem conduzir um carro sabe qual que é a fornicação de conduzir um veículo nas vias públicas, cara. E é completamente verdade, cara. Já, mano, tenta se colocar nesse lugar. Mesmo você que nunca dirigiu na vida, se põe no seu lugar. Você pega teu carro, cinto de segurança, pá, ligou o seu veículo, o tanque tá cheio, a revisão tá em dia, você não tem que se preocupar com nada. Tu vai dar um rolê na cidade, cara, despreocupado. Você tá ali andando com seu carrinho de boa. Teu carro é lindo, você tá tão feliz, você adora o seu veículo, você cuidou tão direitinho, tão bem dele. Você tá ali dirigindo de boa e você é o cara, mano. Tu é o cara, você tá conduzindo um trambolho de 1 tonelada com maestria. Uma maestria que nenhum animal nesse planeta é capaz de ter. Só você, o ser humano, é capaz de conduzir uma máquina desse tamanho com tanta maestria. E você acelera e você sente o seu 1.6 ali fazendo subindo, fazendo uma subida com maior tranquilidade, dando uma arrancada com maior tranquilidade. Bicho, cara, não sei o que dizer, mano, mas esse carro é muito foda, cara. E eu gosto muito desse carro, cara. Eu até me senti mal de fazer lá o esquema com a minha mãe, né? Pra ela sacar o dinheiro e tudo mais e tal. Eu tava pensando que eu tava arrastando minha mãe e tudo mais. Mas, cara, no fim das contas, escolher esse carro foi a melhor escolha de carro que eu poderia fazer na minha condição, sabe? Na minha faixa de preço, na minha situação atual. Esse carro era pra ser esse carro, cara. Não era pra ser nenhum outro carro, era pra ser esse Fox Highliner. Com tudo equipado, lindíssimo e em dia. Não ia ter outro carro, cara. Nenhum outro carro ia ser tão bom quanto esse carro que eu escolhi na minha vida. E eu fico muito feliz com isso. O que me leva pro karma negativo que a vida trouxe. Por onde eu começo? Pra ser bem sincero, eu posterguei a gravação desse podcast. Eu teria gravado ele ontem, mas que bom que eu não gravei ele ontem, porque eu já vou juntar um outro assunto que aconteceu, né, também. É muito, muito curioso como a vida é, né? Como as datas coincidiram. Coincidiu a data que eu comprei meu carro com as últimas aulas que eu tô tendo no autoescola, né? Tô prestes a fazer o exame. E coincidiu, por exemplo, a cachorra lá dos meus colegas, o Lucas, que era meu antigo colega de trabalho, ela ficou doente, mal, e eu queria poder fazer alguma coisa para os meus amigos, né, para aliviar a situação deles, porque
é muito esquisito, né? Eu tô num momento tão feliz da minha vida e aí ao mesmo tempo meus amigos eles estão numa situação muito ruim. Eu queria fazer alguma coisa pra ajudar eles de qualquer forma que seja. Mas algumas coisas na vida assim, você não tem controle. Então, não dá pra ficar você se martirizando 100%, sabe, das vezes. E algumas coisas na vida você não tem controle, né? E na semana passada fiquei sabendo que. O que tá cantando? Ivete Sangalo. Ah, estranho. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Tá meio baixo, né? Pra vocês. É, semana passada eu fiquei sabendo que minha avó tava na prática em coma, né? Minha tia disse que ela não tava respondendo e tudo mais, então acho que ela ficou em coma na prática porque ela pegou pneumonia. É... Ah, sim, é. Minha mãe tinha dito que minha avó tava com pneumonia quando eu tava lá na casa dela. E aí, alguns dias depois, eu mandei mensagem pra minha avó, né? Porque eu achei que ela tava só internada e tudo mais. Só que ela tava desacordada, né? Sem responder por alguns dias já. E eu fiquei sabendo disso através da minha tia, que ela que tava cuidando da minha avó. E aí, quando ela deu essa notícia, primeira coisa que bateu assim, sabe? Do tipo. Primeira coisa que bateu assim na hora. Deixa eu ver se eu pego aqui no celular. Primeira coisa que bateu assim em mim, bem forte, é que no dia 15 de janeiro, minha avó tentou ligar pra mim e eu simplesmente não atendi porque na minha cabeça não tinha nada de bom pra falar, sabe? Eu não sabia o que eu ia conversar com a minha avó e tudo mais. Não sei o que tá passando na minha cabeça, mas simplesmente eu não fiquei com vontade de atender. Eu não senti que era pra fazer isso. Aí ela tentou fazer uma chamada de vídeo tudo mais e era importante eu ter feito isso, ter respondido, porque ela meio que tava em Ubatuba, sabe? Tava distante de todo mundo e tudo mais. E eu imagino que o meu tio, o mais novo, né? E o meu primo, o primo que eu não converso faz um tempo, ele, eu e o meu tio, a gente tava meio que dando atenção pra ela, né? Porque ela ligava pra gente, a gente ia responder tudo mais, a gente ia ter mais paciência pra conversar com ela. Não tem esse caso de tipo querer distância, que é o caso da minha mãe, por exemplo, que ela não se dava bem com a minha avó. E para ser sincero, quando a gente morou com a nossa avó, a gente não tava se dando muito bem com ela mesmo, não, porque ela tinha demência mental e era muito difícil conviver com ela. Então a gente acabou ficando meio rancoroso, assim, um pouquinho, né? Tipo, eu não, né? Eu não fiquei rancoroso pra valer, mas eu fiquei meio bolado, né? Fiquei meio marcado por essas coisas. E aí que no dia 16 ela tinha mandado um áudio. E no dia 21 de janeiro ela tinha mandado um último áudio. Eu nem lembro mais o que ela falou, mas eu vou tocar aqui pra vocês verem. Robson, desculpa eu ter ligado para você quando você estava na rua. Quando você puder, você me liga, tá bom? Boa tarde para você, muito obrigado por você ter me atendido. E eu que peço desculpas. Não é um incômodo me ligar no meio da rua. Sim, ainda mais eu que não moro mais na capital. Mas sou eu que tenho que pedir desculpas porque deu pra ver obviamente que ela tava agradecendo que eu tava dando atenção pra ela e eu fiz exatamente o contrário. Eu eu não dei atenção pra ela. E quando eu fiquei sabendo que ela tava internada, foi a primeira coisa que me bateu assim, bateu muito forte. E eu me senti uma pessoa muito ruim. É,
Tá, ela pode ter até tido a atenção do meu primo, do meu tio, da minha tia, mas ela também estava esperando ter a atenção minha. E não existia impedimento nenhum de eu fazer isso. Eu não tinha nenhum bom motivo para ter ignorado a ligação dela. E nenhum bom motivo para não ter ligado para ela. E de qualquer forma, eu não liguei para ela. E sabe qual que é a pior parte? Quando eu não atendi a ligação dela, eu tava com esse sentimento do tipo, eu deveria ligar para ela porque não se sabe quando que vai ser a última vez. E a última vez que eu vi ela pessoalmente foi quando a gente tava lá em Ubatuba, na praia, que ela apareceu lá e minha mãe obviamente não falou com ela e tudo mais. E eu também não falei nada. E foi a última vez na minha vida e a última vez para sempre que eu vi minha avó pessoalmente. E não tinha nenhum motivo pra. Não tinha nenhum rancor pra guardar. Não tinha absolutamente nada. Eu não. Não tinha nenhum motivo pra ser uma pessoa horrível dessa que eu fui. Mas se eu me lembro bem, eu me despedi da minha avó. Me despedi, eu abracei, alguma coisa do tipo. Mas eu podia ter atendido a ligação. Eu podia ser. Eu podia ter só falado, oi, tudo bem, eu tô bem, tô trabalhando e tchau. Eu podia ter feito só isso. E já ia ser o suficiente. Não precisa pedir desculpa, vó. Sou eu que tenho que pedir desculpa. E ainda por cima, o que pesa junto é que eu tenho um primo que é praticamente meu irmão. Ele cresceu comigo. A gente morou junto por muitos anos. E por ele ter sido filho único, a minha presença dos meus irmãos era uma coisa muito importante na vida dele. E na época que a mãe dele faleceu, a primeira coisa que eu pensei é que eu fui idiota o suficiente para brigar com ele e deixar ele embora da minha casa. Para ele ir morar em algum lugar que ele não ia se encaixar. Morar com o nosso tio que simplesmente não sabe conviver com as pessoas, com os parentes dele. Eu deixei ele ir pra casa de um parente filho da puta. Um parente que não merece metade da presença dele. Porque o meu primo, ele pode ser uma pessoa inconveniente e irritante, mas diferente desse meu tio que se diz cristão e essas merdas, o meu primo tem um bom coração, diferente dele. E era o meu dever, em nome da minha mãe, cuidar do meu primo. Não importa o que acontecesse. E aí a mãe dele falece na mesma época que ele tava se perdendo, sabe? Com aquele emprego maldito no McDonald's. Com aquele sofrimento constante de que parece que a vida não. Parece que a vida não vai ser resolvida. E mesmo assim eu abandonei meu primo.
Eu cometi esse pecado, cara. E para pra pensar que eu briguei por causa de gato fedido na casa, cara. Depois de tudo que ele passou, a mãe dele faleceu e logo em seguida eu briguei com ele por causa de motivo idiota. Eu fui fazer birrinha com meu primo, que é praticamente meu irmão. E eu não falo com ele tem quase 3 anos. E nesses 3 anos eu trabalhei com programação, que era uma coisa que ele sabia antes de mim. E cara, o tanto de conversa perdida. Eu podia ter conversa. As pessoas ficam falando pra eu não colocar a culpa em mim, sabe? Mas eu não consigo. É por causa disso que eu não consigo. Que tem tanta coisa na vida que não precisava ser do jeito que é, que eu podia, que era um gesto simples que eu podia ter feito. E a minha vida ia ser muito melhor se eu fosse uma pessoa melhor, sabe? Eu podia ter trocado tanta ideia com meu primo sobre programação, código, jogo, qualquer bosta. E já faz 3 anos, cara. E meu maior medo nesse momento é que aquela briga seja a última conversa que eu tive com ele. Já parou pra pensar, cara? A última conversa que eu vou ter com o meu primeiro irmão vai ser uma briga idiota que podia ter sido resolvida com uma mensagem de WhatsApp. Ah, oi, mano, desculpa ter agido daquele jeito, de ter ofendido sua namorada, de ter falado dos seus gatos e tudo mais. Foi muito insensível e. Desculpa. Você devia ter me dado um. Você devia ter mandado calar a boca naquela hora, porque eu não podia ter esquecido do fato de que a minha mãe é a última figura materna que você tem agora e que ela é a última pessoa que vai te abandonar. Ele não. Ele não deve saber disso, mas. Se um dia ele precisar de ajuda, eu com certeza eu vou estar lá pra ajudar ele, mas. Acho que não importa muito, né? Não, não tem problema. Eu tentei conversar com ele ano passado, mas. Ele não quer conversar comigo, então. Foi, foi isso que. Foi tudo isso que pesou, sabe? Que uma briga tão idiota, cara. Um negócio que podia ser resolvido com 5 minutos. Eu podia ter feito uma videochamada com a minha avó por 5 minutos e ia estar tudo bem. Sabe? Não ia estar com esse peso. Com esse peso do tipo. Eu abandonei ela, de certa forma. Eu negligenciei ela nos últimos momentos de vida dela. Porque ela faleceu ontem. E no fundo, no fundo, eu não. Eu não tava imaginando que isso pudesse acontecer. Minha mãe tinha dito um negócio quando eu tava lá, na casa dela. É uma coisa muito complexa, sabe? Porque assim, ela não gosta da minha avó, né? Ela não gosta da própria mãe dela. Mas mesmo assim, ela veio pra mim e falou, sabe? Sentindo culpa ainda pelo negócio que ela pensou. Falou, pô, olha, não seria melhor se ela fosse em paz logo, sabe? Porque essa vida que ela tá levando não dá nem pra chamar de vida. Ela tá nesse nosso plano agora e isso aí que ela tá tendo não é uma vida, cara.
ela levanta, come e dorme. E a demência dela fazia com que, sei lá, ela se mijasse na cama e tudo mais e ficasse. E foi por isso que ela pegou pneumonia, por exemplo. Por causa disso, porque. Por causa da demência dela. Porque ela tende a ter esses comportamentos destrutivos, como se ela tivesse prestes a morrer, praticamente. Na prática é isso. E o mais esquisito disso tudo é que é um negócio que acontece há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E. E sim, chega a ser impressionante que isso não aconteceu antes, sabe? Mas minha mãe chegou pra mim e falou: Olha, Deus que me perdoe pelo que eu vou dizer, mas eu acho que seria melhor se ela fosse mesmo, sabe? Fosse a hora dela. E aí a primeira coisa que eu disse pra ela é tipo, mas isso vai ser um sofrimento grande pra tia Ana, né, que é a irmã dela, que tava cuidando da avó. Vai ser um sofrimento pro Edson, que é o tio mais novo, que é o que tinha mais apego pela avó, né? Que ele passou bem mais tempo com ela. E de todos, eu acho que foi mais dolorido pra eles dois, sabe? Pneumonia, cara. A mesma doença que matou minha tia, agora veio pra levar minha avó. Mas isso aqui. Isso é muito. Isso é muita loucura. Mesmo a minha mãe não gostando da minha avó, a minha mãe ainda teve um pensamento que no fundo tinha aquela intenção de, sabe, de trazer paz. Você pode até achar que é errado, sabe, imaginar que a melhor saída para uma pessoa seria a morte e tudo mais, mas talvez minha mãe não tivesse tão errada assim. A vida que a minha avó tava levando, será que realmente dá pra chamar isso de vida? Sabe? É muito triste pensar nisso, muito triste. Tomara que ninguém da minha, sabe, tomara que ninguém da minha família passe por isso nos últimos dias de vida. Tomara que todo mundo quando chegar na idade de ficar velhinho, seja só um velhinho normal, rabugento, que reclama das coisas, mas só um velhinho, sabe? Um velhinho normal como qualquer outro. Um velhinho que tá só um pouquinho esquecido, mas sabe se cuidar um pouco, que tá interagindo, que sabe conversar, que tá tudo bem, só precisa dar uma atenção de vez em quando e é isso aí. Tá aposentado, tá feliz. E outro assunto também que eu queria pôr aqui não é muito relacionado, mas é uma coisa que eu tenho desde que eu era criança, que a primeira linha de defesa que a minha mente desenvolveu para me proteger de sentimentos ruins, assim, né? De tristeza, de perda, de quando a empatia te joga para baixo. A minha primeiríssima linha de defesa é risada, humor. Mesmo que rir de nervoso, mesmo que fosse rir de nervoso. A primeira vez que eu lembro disso acontecer foi quando minha mãe tava chorando, que ela brigou com meu padrasto e tudo mais. E por algum motivo eu comecei a rir. Eu fiquei imitando a minha mãe e rindo ao mesmo tempo. Eu não lembro por que eu fiz isso. Mas depois a gente descobriu que isso não era maldade. Era só a minha mente tentando me defender desse sentimento ruim que eu tava prestes a sentir. Tipo, deve ser muito ruim pra uma criança ver a própria mãe triste, chorando e tudo mais, sabe? E aí o meu cérebro automaticamente desenvolveu do tipo, você vai rir, porque rir é melhor do que chorar por algum motivo. E tem gente que as pessoas próximas de mim vêm pra mim e falam que o humor tem limite, que não sei o quê, e que é um absurdo você fazer humor das desgraças das pessoas e tudo mais. E eu tentei explicar pra essas pessoas do mesmo jeito que o Petri tentou explicar, sabe? Que ele explica que o humor, ele pode ter esse papel de pegar uma coisa horrível na vida de alguém, num acontecimento específico,
e conseguir de alguma forma extrair um sentimento bom de qualquer desgraça que seja, sabe? E é uma coisa que eu acho bonito. Quando eu entendi isso que ele quis dizer, eu achei uma coisa muito bonita. Sabe? Faz sentido. Você pega uma coisa horrível na vida de uma pessoa e tenta tirar algo de bom. Sabe? É uma medida desesperada de tentar seguir a vida. E é uma coisa que já tinha dentro de mim sem eu saber. Que a minha mente estava tentando justamente fazer isso. Estava tentando extrair alguma coisa boa de qualquer coisa ruim que seja. Eu pensei nisso porque hoje, né, nessa sexta-feira, eu recebi a notificação de que eu vou ser demitido do emprego que eu tanto reclamei. E a minha primeira reação foi pensar assim: carai, bicho, minha avó morreu ontem. Eu fiz a minha mãe contrair quase 60 mil reais de dívida para eu comprar um carro para mim. E eu estou sendo demitido uma semana depois. Cara, eu comecei a rir e chorar. Eu ri porque, tipo, que situação mais filha da puta, cara. Parece que eu sabia que eu não devia ter comprado esse carro. É tipo isso. E parece que eu sabia que eu tava prestes a tomar um chute da bunda dessa empresa. Sincero. Eu senti que tava chegando isso. Mas eu tenho um exemplo melhor, sim, bem melhor mesmo, que é o exemplo do velório da minha tia. Cara, você pode falar o que quiser do humor, de piada, de stand-up comedy, sabe? Você pode falar qualquer coisa, você pode achar ruim, não sei o que, mas você dificilmente vai tirar isso de mim. Minha mãe, meu primo mais velho e eu, nós conseguimos fazer o meu primo rir no velório da mãe dele. Ele é filho único, ele não tem ninguém para compartilhar essa carga, essa perda, essa dor. Ele era a pessoa mais próxima da mãe dele. E ele tem uma certa carência, né? Porque pela história conturbada que ele teve, sabe? Com a mãe dele e tudo mais, foi complicado. Ele saiu da casa dela. Foi uma situação meio zoada, sabe? E, bicho, nós três conseguimos fazê-lo rir. Acho que mais de uma vez. No velório da mãe dele. Você consegue. Você consegue mensurar o quanto que esse ato deve ter sido valioso para ele, sabe? Conseguir extrair um momento de felicidade no pior dos piores de todos os momentos da vida dele. Sim, você pega a vida de um jovem normal qualquer, sabe? Qualquer jovem brasileiro assim. Um dos piores momentos da vida dele provavelmente vai ser o dia que a mãe dele morrer e ele tiver que enterrar ela. E nesse mesmo dia a gente fez ele rir, cara. E na época eu não sabia o valor disso. Mas a gente conseguiu fazer isso. Nós pegamos uma pessoa que estava de luto no pior momento da vida dela e a gente fez ele rir, nem que por 30 segundos. A gente conseguiu distrair ele. Conseguiu extrair alguma coisa boa, sabe? Sei lá. A gente conseguiu resgatar ele desse buraco que ele estava enfiado, sabe? E que ele não tinha controle sobre isso, sabe? Então, eu acho que é por isso que que me pega muito quando uma pessoa fala que o humor tem limite, que não sei o que o humor é de mau gosto, que você não pode ficar fazendo piada com tudo. A minha ex ficava falando essas coisas. Ela tentava me fazer sentir mal pela forma como eu enxergava a vida, desse jeito, sabe? E você pode até falar, mas você só tá falando essas coisas porque o Arthur Petri disse, e pode até ser, mas
No fim das contas, ele só resumiu em palavras um negócio que eu já sentia dentro de mim mesmo, que é usar o humor, a risada como mecanismo de defesa para um sentimento ruim. Então eu vou ser demitido segunda ou quarta, não sei, né? Vou receber minhas rescisões, tudo certinho. E por mais que eu tenha ficado muito triste no começo, vamos concordar, cara. Eu tava transmitindo essa mensagem pro universo. Fala, eu não tô gostando desse emprego, eu tô triste e eu quero arranjar uma coisa melhor. Ele acabou de me dar isso. Eu estou sendo chutado pra fora dessa empresa para procurar um emprego melhor. Olha aí. Por que eu tô reclamando? Eu vou receber férias à força e eu vou procurar um emprego novo. Caralho. Podia ser muito pior, cara. Eu podia ser demitido endividado, sem dinheiro pra nada. Eu poderia ficar tanto sem dinheiro que eu teria que cancelar minha internet, por exemplo. Que eu ia ter que comprar pouca comida, sabe? Comida de má qualidade, comer bem pouquinho, miguelar, teria que voltar pra casa da minha mãe. Nada disso. Eu vou ter rescisão e vou ter um tempinho pra eu poder procurar emprego, sabe? Bem, intensamente, vai ser tipo de segunda a sexta, no mínimo, enviando currículo, procurando vaga, estudando alguma coisa, porque eu só preciso disso pra mudar minha vida pra 5 vezes melhor, cara. Eu preciso só disso aqui, um pouquinho. Eu só preciso de um pouquinho. E a minha vida pode ser muito melhor do que ela tá agora, cara. E precisa de um sinal mais claro do que ser desligado da empresa. Sem justa causa ainda por cima, esse bônus. Eu passei o último ano inteiro reclamando dessa empresa. Por que eu tô reclamando que essa empresa tá se livrando de mim agora? Esse é o momento, parceiro. Vá bater as asas. Chegou a grande. É o grande momento da minha vida, gente. Eu vou arranjar um emprego novo, vou ter um salário melhor. Eu vou aprender coisas novas, que era um negócio que eu tava almejando muito, que eu deveria ter feito por conta própria. E a minha carreira finalmente vai começar a andar numa velocidade melhor. E eu vou ganhar dinheiro suficiente para eu poder ter uma vida mais tranquila, para eu poder guardar dinheiro para que no futuro eu ajude a minha mãe, que eu me ajude, que eu ajude meu primo, minha tia, seja quem for. E eu vou poder cuidar do meu carro tranquilamente. E no futuro eu vou poder comprar uma casa, cara. Eu vou ter uma casa com garagem. E eu vou poder convidar minha mãe, meu irmão, convidar meus parentes para vir dormir na minha casa, passar um tempo comigo e eu vou poder buscar eles de carro. É, beleza. Infelizmente minha tia e minha avó não vão estar aqui para ver isso. Mas acho que isso é a vida, né? A vida é escrita com tinta permanente. Não tem Ctrl Z, não tem backspace, não tem borracha. E por mais que eu veja a necessidade de descobrir até onde vai minha culpa em certas coisas, de tentar delimitar onde foi os meus erros, qual que foram as merdas que eu fiz, tudo que eu fiz de errado, eu não posso ficar para sempre me martirizando por causa das minhas escolhas. Eu preciso aprender com elas. Mas eu não posso passar o resto da minha vida me sentindo mal por causa disso. E óbvio, vai demorar muito até que eu finalmente aceite que eu negligenciei minha avó e já passou, e que eu podia ter pedido perdão do meu primo no começo e que agora já passou. E agora tá nas mãos dele decidir se ele vai me perdoar ou não. E tá nas minhas mãos, sabe, fazer disso uma melhoria
em mim mesmo. Tentar ser uma pessoa melhor, sabe? No mínimo. Pelo menos pra mim, sabe? É uma vergonha saber que eu fiquei procrastinando a evolução da minha carreira por quase um ano. Eu fui extremamente preguiçoso e isso pode me custar muito no futuro. Então, se você tá numa situação parecida comigo, em qualquer um desses aspectos, tenta fazer diferente. Sabe, se você tá estagnado na sua carreira, tenta encontrar um jeito de fazer melhor. De melhorar você mesmo por sua conta própria, sabe? Você mesmo se impulsionar. Porque a última pessoa que vai te abandonar na vida é você. Você não pode se abandonar. É você com você. E se você tá com alguma picuinha idiota com parentes seus, sabe? Pessoas que têm uma importância significativa. E eu não tô dizendo que você tem que seguir a risca por causa que é de sangue e tudo mais, sabe? Foda-se isso. Se você tem alguma picuinha idiota com algum parente seu, se você não tem nenhum bom motivo pra não falar com algum parente seu que você não fala há muito tempo, cara, conserte isso agora, sabe? Resolva esse problema imediatamente. Não vai te custar muito tempo. Não vai te doer. E no futuro você vai ver o valor que esse pequeno ato tem. Porque o empurrãozinho mais leve que você der num objeto no espaço vai mudar a trajetória dele em uma magnitude praticamente infinita pro resto da eternidade. Então, se você puder dizer um oi, tudo bem, tô trabalhando, minha vida tá boa. Ó, ontem eu comprei granulado higiênico pro meu hamster. Fale só isso. Se for pra falar oi, tudo bem, sim, e você, e acabou a sua conversa no WhatsApp, faça só isso. Pelo menos você fez. Você se comunicou com aquela pessoa e falou, olha, queria saber como é que você tá, sabe? Mesmo que genericamente, mesmo superficialmente. E eu queria que você soubesse que eu tô bem também. E tá tudo bem. É isso aí, só isso aí mesmo. Só pra quebrar um pouco o clima, que eu sei que eu meio que desmanchei um pouco hoje, né? Esses dias eu cometi o grande erro de deixar a gaiola praticamente aberta, né, com aquela saída de tubinho pro hamster. O meu hamster ele conseguiu fugir e esse suicida maníaco se jogou de aproximadamente 1,70 m de altura, não sequencialmente, né, não diretamente, mas sequencialmente. Ele passou a noite inteira roendo jornais e sacola debaixo do meu sofá. E, bicho, eu não teria me perdoado se eu tivesse perdido esse bichinho. Porque eu me ofereci pra cuidar do hamster porque minha namorada não podia cuidar dele. E aí, o bicho some da gaiola e eu penso, eu não consigo cuidar desse hamster, eu decepcionei a minha namorada. Se ela descobrir isso, ela vai ficar pé da vida comigo. Pra minha sorte, eu resgatei o hamster e descobri que ele apita. Muito esquisito. Bichinho ingrato do caralho também, né? Toma no cu dele. A gente compra a ração, comidinha, tudo certinho. A porra do granulado higiênico. Esse filho da puta nem pra roer esse negócio. Pra usar no ninho dele ali. E ainda ficar me encarando com cara feia. Mas minha namorada não ficou brava comigo, não. Ela compreendeu. Eu já pedi desculpa antemão, né? Porque eu me senti muito mal. E aí logo em seguida eu contei casualmente que minha avó faleceu. A parte mais esquisita dessas duas perdas da minha família é que o que me pegou não foi o fato em si de que elas faleceram. O que me pegou quando minha tia faleceu foi, sabe, perceber que eu abandonei meu primo e ele estava praticamente sozinho no mundo. Foi isso que me pegou quando a minha tia morreu.
E quando a minha avó morreu, o que me pegou é que ela estava contando comigo como neto para eu dar o mínimo de atenção para ela, para conversar com ela, sabe? Suprir essa necessidade de socializar. E eu falhei miseravelmente numa missão tão simples. E caso você tiver curioso, você ficou escutando Roberto Carlos por 1 hora e meia porque era o artista favorito da minha avó. E eu conheci Roberto Carlos por causa dela. Então, a gente fica mais velho, a gente aprende a apreciar essas coisas. E parar pra pensar que eu fiz um vídeo de 1 hora e meia chorar me engano por causa de mulher, mano. Puta que negócio mais idiota, mano. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Nesse podcast aqui eu sinto que eu tive esse direito de choramingar, de ficar triste, de me emocionar, mas aquele ali da Madrugada Infernal, mano, puta vergonha alheia do caralho. Desconsidera aquele vídeo, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa bem diferente daquilo. Eu encontrei uma pessoa melhor na minha vida, uma namorada que combina comigo, que corresponde de verdade e tudo mais. Aquela mina, aquela senhora, eu não sei se eu falei o nome dela, mas sei lá, né? Vamos evitar. Aquela mina que eu tava reclamando naquele dia, ela não merece nem um pouco do meu tempo, cara. Eu devia ter investido muito mais meu tempo falando qualquer coisa com a minha avó do que ter dado atenção pra aquela mina. Mas dessa desgraça que foi essa menina, veio uma coisa boa. A minha namorada atual. E a minha namorada atual trouxe pra mim o meu Fox, o meu novo carro, o meu carro que eu gosto de ter, eu tenho orgulho de ter. Olha como é que a vida é tão redondinha, né? Um negócio que aconteceu há 3 anos atrás virou num relacionamento novo. E aí de repente eu tenho um carro por causa desse relacionamento. Isso é muito louco, né? E eu finalmente vou tomar coragem pra pegar uma pista de kart pra eu andar com a minha namorada. Não sei porque que eu levei tanto tempo pra tirar a carta, cara. Se tem alguma coisa que você quer fazer na sua vida, cara, e você ainda não fez, dá um jeito de fazer, cara, pelo amor de Deus. Eu juro pra você, você não vai se arrepender. Você quer andar de kart? Cara, dá um jeito de fazer isso acontecer esse ano ainda. Você quer ir de airsoft, quer dar tiro de airsoft? Cara, dá um jeito de fazer isso acontecer esse ano ainda. Esse mês, se for possível, cara. Faz isso agora, faz esse fim de semana. Vai pro airsoft, cara. Dá um tirozinho, assim, pratica, sei lá. Faz qualquer coisa. Toma tiro de airsoft, mas vai lá e vai de airsoft, cara. Você quer dirigir? Mano, entra na autoescola agora. É caro, mas entra na autoescola. Tu vai dirigir, mano. Você vai dirigir um carro e ainda vai ter alguém pra te ajudar a aprender a dirigir ou qualquer coisa do tipo, cara. Você vai dirigir. E, cara, dirigir é muito legal. Você não faz ideia. Eu gosto muito de dirigir. Eu gostei de dirigir moto e gostei de dirigir carro. Eu gosto disso, cara. É muito legal. E eu demorei todo esse tempo pra entrar na autoescola, cara. Eu sou um imbecil por completo. Eu podia ter feito isso lá em 2022, no começo do ano. E eu demorei, ó. Pô, mano, não dá, mano. Tem certas coisas que você simplesmente não pode deixar pra depois. Principalmente essas que não tem mais volta. Então, mensagem final que eu deixo pra vocês: fortaleçam seus laços familiares, suas amizades. Realize seus sonhos enquanto você pode. Viva essa vida. E seja a sua própria propulsão
né? Seja um veículo automotor de si mesmo. Se locomove por conta própria. Faz a sua vida acontecer. Você é a única pessoa que pode fazer isso. E boa sexta-feira para vocês. Tire algo de positivo de toda essa desgraça que aconteceu.